Certo. Jefferson, então nós vamos falar hoje sobre liderança empresarial eficaz, ok? Isso. Eu queria que você se apresentasse, quem é o Jefferson, tem uma empresa, que tipo de serviço você oferece, como é que você trabalha, e aí a gente entra no tema. Primeiro se apresenta para que as pessoas possam te conhecer. Quem é o Jefferson? Bom dia a todos, meu nome é Jefferson Meirelles, tenho formação em economia, fiz algumas especializações, né, em meio ambiente, finanças, gestão empresarial e liderança também. Aham. E nessas especializações eu presto também consultoria, mas eu exerço a função de executivo em suprimentos no grupo Águia Branca, na VIX Logística. E lá tenho uma experiência em relação a essa área e também está gerenciando uma equipe, hoje de 25 pessoas. Você trabalha, hoje na Águia Branca você trabalha com a parte de logística, né? Isso, na parte de suprimentos. Suprimentos. Ok. Como é que você está vendo aí essa evolução do modelo de gestão aí nos últimos anos? O que você tem percebido aí? Quais são da onde está saindo para onde está vindo nossos modelos de gestão? Bom, eu entendo o seguinte, que nós estamos saindo de um modelo arcaico, né, onde que você tinha aquela figura do chefe, do antigo chefe, onde que manda quem pode, obedece quem tem juízo. Infelizmente isso ainda perdura em muitas empresas, para a posição mais autocrática para democrática, né? E aí uma evolução moderna, bem atual agora, que é o líder coach. Eu entendo que nós estamos saindo de uma situação, infelizmente, né, como eu falei, ainda existe esse tipo de líder, né, que a sua opinião prevalece, não conta com as pessoas, e sair para uma liderança onde você participa junto com a sua equipe, onde que a sua equipe participa das ações, das decisões também, né? Então, acho que esse é o ponto que eu vejo aí do que nós saímos, para onde nós estamos indo, o que estamos fazendo agora. Uhum. Pois é, eu tenho percebido também a mesma coisa sua, principalmente alguns tipos de negócio. Quando o negócio ele envolve mais a intelectualidade das pessoas, né? A gente está percebendo esse movimento também. Enquanto eu faço um comentário, eu gostaria que tenha aqui embaixo, tem um aviãozinho. Clica nesse aviãozinho e chama seus amigos aí para participar da live. Quem está nos ouvindo aí também, nós temos aí 8 pessoas aí presentes já. Eu gostaria que essas pessoas fizessem a mesma coisa. Clicasse no aviãozinho, a Penha acabou de entrar. Então, Jackson, a Penha, quem mais estiver nos ouvindo, clica no aviãozinho aí e convida seus amigos aí para participar da nossa live com Jefferson Meirelles. Tá? Existe alguns tipos de lideranças diferentes, né? E tem pessoas que têm um perfil comportamental daquela pessoa mais dominadora, certo? Isso. E essa pessoa mais dominadora, ela é a pessoa mais autoritária, pessoa que gosta de mandar mais, né? Essa pessoa hoje ela está perdendo espaço, ela está perdendo espaço no mercado, né? E nos seus pares. E a gente está vendo uma mudança, né? Até uma inversão de papel com equipes mais autônomas, né? Algumas empresas até começando a trabalhar com células, onde o líder é uma figura acessória. Tem muitos empreendedores também que, mesmo sendo as pessoas mais autoritárias, mais mandonas, como eles estão em muitas empresas, por exemplo, faço consultoria para um cara que tem um temperamento muito forte aqui no sul do estado do Espírito Santo, mas o cara tem 16 postos de combustível, então ele tem que dar liberdade para as equipes dele, porque senão o negócio dele não funciona. Além disso, ele deve ter uns 30 e poucos CNPJ, ele deve ter uns 30 e poucas empresas. Então ele tem que dar liberdade para as equipes dele, para a equipe funcionar, né?
E agora, nessa situação atual, não é nem mais uma opção de escolha, né? O cara confiar e buscar desenvolver a equipe dele e dar liberdade, né? E buscar uma eficiência. Mas é uma questão até de sobrevivência, pelo que a gente tá percebendo, né? Ou evolui, né? Ou corre sérios riscos. Isso mesmo. Não tem mais lugar para esse tipo de líder, né? Porque as pessoas estão cada vez mais complexas, né? Lidar com pessoas não é fácil. Você tem uma nova geração entrando, com pensamentos bem diferentes, no mundo mais atual de inovação, né? Enquanto você tem aí, ao mesmo tempo, você tem o milênio, você tem a geração Z, Y, você tem a X. Então, o que acontece? Como é que lidar com esse público, né? Cada um com uma expectativa diferente. Tem os mais conservadores, a nova geração já não está mais tendo muita paciência, constantemente querem mudar. Então, como é que você vai lidar com esse público, né? Com essa novo pessoal que está trabalhando, para conseguir ali deles o resultado e produtividade, né? Isso é verdade. E a garotada nova que está entrando no mercado, né, já há algum tempo, aí, os últimos 10 anos, eles não têm, vamos dizer, tanta paciência com a empresa ou com o gestor como a gente, né, eu tenho mais de 50 anos, tenho 52 anos. Antigamente a gente era extremamente submisso à empresa e ao gestor, né? Existia uma submissão muito forte. Só que Solimar, isso, só a te cultura vem interrompendo um pouquinho, eu mudando. tive uma informação agora que parece que saiu do ar, alguma coisa assim, ou está normal? Está normal. Está normal? Eu estou te vendo normalmente. Tá, Inclusive, eu estou te acompanhando no meu notebook também. Então, se tiver algum problema de conexão, eu te aviso. Pode ficar tranquilo. tá. Tá? Desculpa, tá, interrupção aí. Não, tranquilo. Então, antigamente era parte da nossa cultura, né, ser um pouco mais submissos. Eu dei aula em faculdade aí em 2004 a 2011. Essa garotada já não tinha mais esse espírito de, de submissão. Então, eles não tinham muita paciência para aturar muita coisa. E aí, o líder agora ele tem que lidar com pessoas que têm um grau de exigência maior, que têm um grau de tolerância menor, né? E ele precisa extrair, ele precisa fazer dessa liderança uma liderança eficaz, né? Isso mesmo. A gente tem observado aí que os desafios são muito grandes, né? Você imagina agora, nesse momento que nós estamos vivendo. Já vimos dentro de um contexto agora recente do advento da inovação. A inovação já trouxe uma série de desafios, né? Como lidar com a questão de inovação, onde você tem que lidar com pessoas com agilidade, onde você tem que ter essas pessoas preparadas, com a mente aberta para essa questão. Aí você lidar com um público mais sênior, que muitas vezes não está aberto, é muito forte quando vem esse impacto da inovação, né? Então, como você está preparado para trabalhar toda essa equipe? Sabemos que o grupo não é homogêneo, né? É heterogêneo, e cada um, você tem lá na sua equipe gente de alta performance, média, baixa, e como é que você vai lidar com isso dentro desses desafios, tanto de tecnologia e agora, principalmente, né, nesse momento aí que nós estamos vivendo de pandemia, muda o cenário completamente. Quer dizer, você não está só tratando mais do aspecto, vamos dizer assim, só de técnicas, né, a questão intelectual, ou coisa desse sentido. Você tem que trabalhar até o espiritual, né? Porque as pessoas agora vão viver num momento, já estão vivendo, né? Nós já estamos num momento complicado aí,
de ansiedade do que vai acontecer. E depois disso, qual vai ser o impacto após pandemia? Como é que os líderes vão estar lidando, né? Primeiro, você mesmo como líder, como é que você está emocionalmente, psicologicamente, e como é que você vai então trabalhar agora com essa nova situação, né, com seus liderados? Esse é um grande desafio que ninguém contava com isso, mas isso é um fato totalmente novo e não tem resposta por enquanto, né? Está colocando em xeque qualquer teoria existente aí no momento. Então, se nós tínhamos que mudar a nossa postura como líderes, principalmente agora, nesse momento que nós estamos vivendo. Se antes, há um tempo atrás, o cara era chefe de funcionários, né? Aí isso foi evoluindo para líderes de pessoas, né? De colaboradores, de líderes de pessoas, né? E agora isso, com essa situação que a gente está vivendo, isso ficou, concordo com você, mais agudo ainda. E aí o desafio do novo líder é ele entender, né, esse seu liderado de forma mais sistêmica, né, não vê-lo só como uma pessoa, até como um pai, como uma mãe, como um marido, como religioso, sei lá, né, as várias facetas da vida de cada um, para que possa interagir melhor com ele. E uma coisa que fez muita diferença para mim no ano passado, em fevereiro do ano passado eu acabei fazendo um curso de analista comportamental DISC. E isso foi muito interessante para mim, porque através de um teste simples, não é complicado, o teste é feito em alguns poucos minutos, a gente descobre o perfil comportamental e com isso o perfil profissional da pessoa e a gente sabe lidar melhor com o outro. Então eu acho que o primeiro passo para a gente fazer uma boa liderança eficaz, que é o nosso tema hoje, né, é você conhecer, ter um ótimo conhecimento, um autoconhecimento, ter um ótimo autoconhecimento e também conhecer bem as pessoas que você lidera, para que você possa saber encaixar essas pessoas nos locais adequados, né? E convivendo com essas pessoas, saber extrair o máximo dela para que a gente consiga essa eficácia. Porque sem o 100%, hoje a gente não consegue eficácia. Com certeza, eu acho que talvez um grande desafio, e a gente tem observado aí, eu converso também muito com minhas filhas e vejo também esse aspecto aí. Algumas chegam para mim, pai, eu não estou entendendo esse tipo de liderança, né? Então a gente ainda está se deparando com certas lideranças que não estão preparadas, né? E o que você falou no aspecto de investimento, de estudo, o tempo todo estar com treinamento, porque tem sempre novas técnicas, né? Por mais que você seja... antigamente se falava no líder nato, né? O cara esse é um líder nato. A gente observa que você pode ter até características de um líder, como você falou do DISC, né, que demonstra ali o tipo de temperamento, né? Se você é um D, um C, um S, um I, não importa aí, mas você tem uma característica. Mas o importante é o seguinte, que não necessariamente você tem que ter só uma liderança nata, você precisa ter técnicas, né? Você precisa estar se atualizando constantemente para os cenários que se apresentem, né? O que era para ontem não serve mais para hoje e talvez não vai servir para amanhã, como eu falei. Nós estamos num contexto conservador, né? Veio a tecnologia, veio a inovação, já mudou totalmente o cenário. E agora, durante a pandemia, já está mudando, e após, como eu falei, tem um fato novo aí, é o fato da emoção, né, da questão, muitas pessoas com medo, com depressão. Como é que você vai lidar com tudo isso aí? Então não basta só ter algumas técnicas, você tem que começar a buscar outras, né? Buscar informações, onde que você vai estar realmente munido aí de ferramentas para lidar com todos esses desafios, né? Penso assim.
Isso. Eu entrevistei nos 2 finais de semana anteriores uma professora da UFES chamada Adriana Madeira. Uma das áreas de estudos dela, ela é pós-doutora. Uma das áreas de estudo dela são as terapias integrativas, que tratam o ser humano de forma holística, né? Isso. E agora a gente está descobrindo que esse tratar, né, de forma holística não é só o ser humano, a gente pensar na pessoa, mas pensar também no colaborador que está dentro da nossa empresa. Esse cara a gente tem que ter uma visão holística para liderá-lo. E aí aumenta ainda mais o desafio do empreendedor, do gestor que está à frente da equipe, né? É um desafio muito grande, né? A gente sabe que o negócio se faz com pessoas, produtos e serviços, né? Então, pessoas, processos, produtos ou serviços. E o P de pessoas ele está cada vez ficando maior. Né? Esse P de pessoa ele vai ficando maior, 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 até porque muitos produtos estão cada vez mais se tornando commodities, né? Então a diferença não está mais tanto nos produtos. Ainda tem, assim, os processos são muito importantes, mas o P que tem que se agigantando aí para o sucesso do negócio é o P de pessoas. E eu queria que você pudesse dar uma dica hoje, algumas dicas para o empreendedor ou para o gestor que queira fazer uma liderança mais eficaz. Quais seriam as dicas que você daria para ele? Qual a principal dica? Bom, em primeiro lugar, que ele busque se atualizar, né? Se preocupe com esse tema, né? Não só através de artigos, de estudos, de leitura. Tem vários livros aí, né, como Leader Coach, por exemplo, um livro muito interessante, e livros que orientam, nos ajudam, né? E buscar realmente ajuda nesse aspecto, porque a gente eu tenho observado muitas vezes, você está lidando com, como você falou, empreendedores, gestores, muitas vezes ele herda isso, é uma empresa familiar, ele herda isso do pai, do avô, a forma como o avô lidava com os seus funcionários, o pai, e continua nessa mesma pegada. Só que, como eu falei, isso não funciona mais, né? Os desafios são diferentes. Como é que você vai ter resposta, resultado, com a mesma forma, com a mesma metodologia, né? Nós temos que mudar. Para isso tem que buscar. Está cheio aí de informações no Google. Falta de informação não tem. Falta de literatura para essa questão está cheio aí, né? É uma questão de interesse e dizer o seguinte: não confiar só na sua forma de ser para liderar. Como eu falei, existem técnicas, existem uma série de ferramentas que te ajudam a desenvolver, né, uma série de ineficiência que você tem como líder. Eu acho que também o convívio com outros líderes que já estejam praticando aquele modelo de liderança que a gente quer desenvolver, isso ajuda muito também. Né? Interessante. Então, o cara às vezes fica muito isolado, ele lê um livro, lê 2 livros, assiste uma palestra, assiste vídeos e tal, mas ele está muito isolado e ele está com dificuldade de colocar, né, as ações em prática, transformar aquele conhecimento em habilidade, começar a mudar o seu estilo. Então é interessante ele ter contatos, né? Mesmo que seja aí pelo mundo digital, que a gente observa hoje que é muito fácil, né? A gente seguir, ter contatos e até interagir com pessoas que são referências por esse mundo digital. Então eu acho que desenvolver, nem que seja de forma digital, um bom network, né? Uma boa rede de relacionamento aí com pessoas que estão vivenciando, né, essa liderança eficaz, eu acho que contribui muito, soma bastante, né, para facilitar aí a evolução desse gestor. Com certeza. Eu acrescentaria a questão das instituições, né, que tem uma série de instituições que trabalham com essa questão de programa de desenvolvimento de liderança, né,
Com isso você tem lá aquele momento que você participa dos fóruns, né? Você ali tem a oportunidade de conhecer outros líderes, desenvolver, discutir os problemas, né? E buscar soluções, né? E aí você vai interagindo também, né? Mostrando as suas dificuldades, ouvindo a dificuldade de outros, e com isso você vai criando um novo patamar, né? Para desenvolver essa liderança. Eu acho que é oportuno isso aí, não ficar achando que você já tem todas as suas habilidades, né? Achando que você já é autossuficiente. Não é, né? Como eu falei, o líder de hoje já não serve para amanhã. O de ontem, então, morreu. E nós estamos diante de tantos desafios diferentes que, se a gente não buscar ajuda e está interagindo, se atualizando, nós não vamos conseguir liderar de forma eficaz. Esse é um dos motivos. Esse é o quarto final de semana que eu estou fazendo sequência de lives, né? Esse é um dos motivos de eu ter feito essa sequência de lives. Eu estou precisando me atualizar como consultor. Eu preciso evoluir como todos, né? O novo normal, né? Então eu preciso evoluir como todos os empresários de todos os segmentos. E uma forma que eu encontrei foi buscar profissionais de referência, profissionais importantes, né, das mais várias áreas, em que eu pudesse conversar com esses funcionários durante 1 hora com cada um, e a gente trocar ideia, trocar conhecimento, trocar a nossa visão, né? E além de melhorar o network, também eu me senti impulsionado nessa direção da mudança, porque mudar dói, né? De vez em quando dá uma cansada, a gente desanima, né? Então, a gente precisa de outros contatos com outras pessoas para dar uma evoluída nisso. Isso é verdade. A gente tem que estar o tempo todo interagindo, né? Não se acomodar. E quando você fala também no aspecto de liderança, é importante você saber também como a sua equipe te enxerga, né? Muitas vezes você tem um perfil, tem uma forma de agir, e será que hoje tem as pesquisas de clima que dão um norte, né? Principalmente no bloco de liderança, qual tipo se você é um líder que incentiva a sua equipe, se você dá oportunidade, se você ouve, o nível de respeito, uma série de questões que estão ali medindo o nível que você está de liderança. Então, se você não tiver um feedback, seja ele formal ou até informal, você também não vai poder evoluir, não vai poder crescer. Porque a princípio também, como líder, você tem que ter humildade, né? Quando você tem uma postura de orgulho, de arrogância, você vai ter problema de resultado aí, de administrar e de gerenciar a equipe. Se a pessoa se sentir muito distante de você, que você é o líder estrela, né, não está ali junto, passando as mesmas situações, você não conquista, você não tem, né? Acho que o termo mais importante que se espera hoje é confiança, né? A primeira coisa que você tem que adquirir é começar pela confiança, né? E é isso que vai conquistar. O liderado tem que sentir que você está ali, você não é apenas um cara distante, uma estrela, mas você está sentindo, vivenciando os problemas, trazendo eles para o mesmo sentimento, né? Os mesmos problemas, também buscando com eles as soluções, envolvendo, né, seus liderados em participar dessas questões, ele sentir que ele é importante nesse contexto. Então, isso tudo é um aprendizado. Agora, se não tiver aí uma postura de humildade, de crescimento, de envolvimento, empatia, você não vai conseguir desenvolver melhores técnicas que você possa ter, mas também tem que ter seu comportamento, sua atitude em relação a isso.
Eu acho uma coisa muito importante para isso que você está falando é a comunicação com foco no outro, né? Porque a gente às vezes se comunica com a nossa equipe, mas do jeito que a gente, do nosso jeito. Isso. E às vezes a gente deixa de enganjar ou deixa de manter comprometido, né? Ou deixa de tirar o 100% da capacidade do outro, às vezes por falta um pouco de comunicação assertiva, né? Uma comunicação mais democrática, vamos dizer assim, que eu acho que às vezes a gente precisa ouvir mais, né? Eu, por exemplo, tenho muita dificuldade na escuta, é uma coisa que eu preciso trabalhar, né? Minha escuta, e a gente precisa, essa comunicação hoje é mais, como você disse agora há pouco, né? Uma liderança mais participativa, então você tem que ouvir mais do que falar, né? Então essa comunicação é muito importante. Um dos aspectos também que a gente observa, daquela liderança arcaica que a gente falou aí, manda quem pode, o que obedece tem juízo, é do liderado ele ter a liberdade de te procurar e perceber que você não pode dar um feedback, né, para não dizer outra palavra, e como é que é esse feedback? O feedback hoje, infelizmente, a gente ainda percebe que tem um tipo de feedback que destrói a pessoa, né, e não constrói. Então, o feedback é muito importante, mas no sentido de trazer a pessoa para a consciência do que ela está fazendo, o que ela vai reconhecer e ali ela vai produzir. Então, esse item também, feedback, é muito importante nessa relação, né? Para que essa relação continue com confiança e com equilíbrio e com liberdade. Quando também não se tem mais liberdade, as coisas começam a complicar, né? Como você falou, a comunicação fica travada e não flui. Então, eu acho que comunicação, com certeza, é fundamental. Em cima desse feedback, quando o feedback ele é feito da forma correta, eu acho que a energia fica mais positiva, né, entre as pessoas. Existe até um grau de confiança maior entre as pessoas. E eu acho que a energia positiva também na equipe, se o gestor ele conseguir, através do uso de ferramentas, de boa comunicação, do feedback, de exemplos e tal, ele conseguir montar um ambiente com energia positiva, ele favorece muito a eficácia, né, dessa liderança dele. Com certeza. Como eu falei, como você está num grupo heterogêneo, né, onde você tem aí os entrantes, as pessoas mais sênior e essa nova geração de milênios também está entrando aí, eles não estão mais, realmente, esses mais novos, não aguentam mais uma estrutura hierárquica, uma postura de não conversar, querem participar, querem resultado, querem agilidade, há uma ansiedade nesse sentido de buscar, querem participar dos projetos. Então, se você ali não conseguir comunicar isso melhor, porque você vai ter atritos, né? Muitas vezes você vai ter que... Qual o líder hoje que não tem que estar segurando muitos jovens que querem as coisas muito rápidas, né? Nós já estamos vendo a geração que as coisas, para chegar a uma posição, você tinha que estar trabalhando muito tempo, construindo. A nova geração que está chegando aí não está tendo essa paciência, já querem resultados rápidos, já querem até crescer rapidamente. Então você tem que trabalhar com essa expectativa de cada um. Como é que você conversa? Isso traz atritos, isso traz problema da relação, e muitos jovens, principalmente, saem, né, constantemente estão saindo com muito mais, o turnover está maior em função disso, né? E você, como líder, como é que você vai reter? Porque tem talentos aí também, né? Você tem que reter talentos para a empresa. E aí? Aí você tem um papel fundamental como líder nesse sentido. Como você vai trazer desafios, fazer com que esse jovem, né, principalmente, eu estou falando do jovem porque ele é mais ansioso nesse aspecto. Você também tem um sênior que você precisa
trabalhar com ele para que ele não fique parado, né? Naquela posição tranquilo, de área de conforto, que não vai poder, não tem que buscar novos desafios, sair daquele estado ali de comodidade. Então, quer dizer, o líder tem que estar enxergando esses movimentos dentro do seu ambiente de trabalho com o seu grupo de pessoas heterogêneas. É verdade. Algumas pessoas colocaram alguns comentários aqui, eu vou citar rapidamente, né? A Reni falou que a liderança hoje deve ser bem dinâmica, né? A Denise, ter certeza de poder expor pontos e melhorar sem represálias é essencial. Então, a pessoa, o liderado poder se comunicar, né, sem medo dentro da equipe, né? A Reni falando de novo que a confiança é fundamental numa equipe. A Núbia falando aqui para a gente que o feedback é essencial e quando feito de forma correta, ele potencializa a comunicação e a produtividade. Está dentro do que a gente está falando aqui. A Denise voltou a citar que a empatia é um princípio que não cai de moda realmente, né? Empatia é fundamental, né? Eu acho que até vale um comentário seu aí a mais sobre o tema empatia, Jefferson. Eu gostaria que você comentasse um pouco mais sobre empatia e sinergia. A questão da empatia, acho que começa em primeiro lugar quando se coloca no lugar do outro, né? Se você tem que ter esses sentimentos, se colocar no lugar do outro. Acho que é a primeira coisa. Você não vai ter empatia se primeiro não vivenciar o problema, né? Se você fica isolado no aspecto de não entender essas dificuldades, saber o que está acontecendo com a vida da sua equipe, das pessoas que trabalham com você não vai poder, não vai conseguir exercer a empatia, né? Então, esse é o primeiro ponto. Para isso, novamente, você tem que ter humildade. Porque se você tem uma postura arrogante, você não vai querer ter empatia com ninguém, né? Você vai querer mandar, tem que ser assim, vai ter que ser desse jeito. E a questão da sinergia é quando você tem muito claro, acho que a clareza na forma como você conduz as coisas, né? Acho que quando um líder ele tem que deixar claro aquilo que de fato é o negócio, o trabalho, né? Aquilo que requer, o que é preciso para que você desenvolva. Porque, em primeiro lugar, você tem que realmente contratar uma equipe, pessoas que realmente estão dentro do perfil para aquele tipo de serviço, ou aquele tipo de trabalho. Então, se não tiver primeiro isso, você vai estar com pessoas erradas no lugar errado. Então, acho que esse é o primeiro ponto, tem um trabalho forte de RH aí junto. A gente já observou isso muitas vezes, quando a gente tem uma pessoa errada no lugar errado, ele não vai ter dificuldade para produzir ou de ter esse tipo de comunicação. Às vezes não é pessoa errada, às vezes é a pessoa certa no lugar errado. Às vezes você tem um bom funcionário, mas o perfil dele, comportamental principalmente, não é isso adequado, aí. não está alinhado com aquele cargo. E às vezes É o que eu estou falando que Só muitas às vezes vezes você tá com uma pessoa, que tem um tipo de perfil para trabalhar numa área, por exemplo, de vendas, você coloca para trabalhar na área de compras, né? E vai ter muito mais dificuldade. Então, primeiro tem que ter identidade com aquilo que faz, né? Aí isso fica mais fácil. Tendo identidade, você tem lá as suas metas, suas diretrizes, você recebe, você tem os procedimentos, você tem suas metas, e como é que você vai envolver, então, essa equipe para participar desse projeto? Primeiro ele tem que estar realmente conectado e se é isso mesmo que ele gosta de fazer, se aquilo está dentro do perfil dele. E aí você vai conseguir essa sinergia que você falou aí, né? Se nós não tivermos isso como base, com certeza vai ser mais difícil ter essa sinergia, né? Então esse é um ponto importantíssimo na hora da contratação. Não estou querendo dizer aqui, porque nós temos que trabalhar
obviamente, como líder, sobre as diferenças, né? Não estou falando no aspecto, claro que no aspecto comportamental, não tenha dúvida, né, que o que se requer do aspecto comportamental. Estou falando a questão da quando você tem as diferenças de pessoas, de opiniões, de crenças, aí cabe você ordenar isso, ter a sensibilidade e, e fazer com que todos cheguem a um bem comum. Então, sinergia tem um aspecto bem amplo nesse aspecto, dentro desse contexto. Ontem eu estava conversando com o Mário Borgo, na minha última live de ontem, que foi sobre o tema de parcerias em negócio, né? E uma das prioridades das empresas hoje tem que ser fazer parceria. E a gente estava conversando, ou eu ou ele, não me lembro, demos o seguinte exemplo. Que é como se cada pessoa dentro de uma equipe fosse um neurônio. E o neurônio, ele se comunica, ele fica pertinho, bem pertinho do outro, assim, e a energia passa do neurônio para o outro e existe essa comunicação. Então é tipo faíscas elétricas que fazem os neurônios trocarem informação, né? E o nome desse negocinho é sinapse, né? Então é importante nesse pensamento que você está falando aí, quanto mais sinapse, quanto mais energia, quanto mais troca, principalmente de energia boa, né? Acontecer na equipe, e esse ambiente for favorável, o líder for favorável, e a cultura aí não é só ambiente, tem que ser o ambiente, tem que ser o líder, tem que ser as pessoas, tem que ser a cultura da empresa, né? O estilo de liderança. Se for favorável a essa sinapse, vamos dizer assim, a eficácia dessa equipe, né? Aumenta bastante. Uma coisa interessante, eu tive a oportunidade de realizar isso no final do ano passado, mas a gente acabou fazendo o fechamento esse ano, como você transformar, né, potencializar, empoderar sua equipe. Muitas vezes a gente tem um posicionamento crítico, né, de certas pessoas, certos profissionais que trabalham com você, estáticos, que talvez não desenvolvam e tal. Mas aí, uma coisa que me chamou a atenção, eu participei de um curso ano passado, da Manakei, com o Oscar Motomura, que muitos insights, né? A gente participa desse curso e recebe muitos insights. E ali a gente tinha que sair com um projeto, que a gente chamou de Projeto da Segunda-feira. E eu fiquei pensando assim, qual o projeto que eu poderia estar levando para fazer esse projeto da segunda-feira. Então, aí eu fui lembrando de alguns insights que ele estava trazendo, no aspecto de pessoas, por exemplo, de uma pessoa lá que vendia água em São Paulo, na rodovia daquela, e de repente trocaram lá, fecharam, ele perdeu lá o ponto de venda, ele entrou para a comunidade dele, esqueci o nome agora, acho que fica em Santos, Cubatão, alguma coisa assim, com 20 mil pessoas, ele começou a fazer um trabalho social. Daqui a pouco ele foi se desenvolvendo, trabalhando, virou um líder daquela comunidade e se formou em direito, hoje até formou o prefeito, cara íntegro, e conseguiu trabalhar todos esses conceitos. E o cara não tinha formação nenhuma, mas tinha essa questão dentro dele. Então eu pensei assim, poxa, eu tenho várias pessoas trabalhando comigo aqui, e muitas vezes eu percebo que a pessoa faz a mesma coisa da mesma forma, não traz uma ideia, um projeto, e aquilo me incomodou, né? E então o que eu fiz? Juntei com o pessoal do RH e preparei um projeto, um projeto com RH e treinamento para trazer essas pessoas e elas começarem a pensar em projetos na empresa, formarem um grupo, tiveram toda a instrução, de informações, de livros, de técnicas. Moral da história. Chegou agora, nós tivemos 9 trabalhos apresentados por eles
trabalhos extremamente ricos aí que vamos utilizar na aplicação da empresa e que vieram deles. Não teve intervenção minha, de outra liderança. Eles se reuniram, eles elaboraram isso e trouxeram esses projetos. Então, assim, às vezes nós olhamos para nossos liderados e nós temos um preconceito. Achamos que não tem potencial ali. E muitas vezes é uma questão de dar oportunidade, uma questão de você provocar, você como líder, coach, para você trazer o projeto, desafiá-los, e eles vão se sentir bem e vão perceber que tem sim potencial que você pode ter. Claro, tem formação superior, tem pós-graduação, e muitas vezes ele está estático ali. E você como líder, ela fala assim, o cara não faz nada, o cara não traz nada. Mas depende de você também incentivar, colocar ali potencializar isso, empoderar a sua equipe. Eu acho que isso é uma tarefa importantíssima do líder. Ok. Uma notícia interessante aqui. Eu sou analista comportamental DISC e eu vou presentear, não é sorteio, tá? Eu vou presentear as pessoas que ficarem até o final da live. Nós temos no momento 15 pessoas aí. As pessoas que ficarem até o final da live com um teste comportamental DISC gratuitamente. Então a pessoa não vai, né? Então no final da live eu vou explicar como que a pessoa recebe o link. E quem tiver interesse, o Diogo, a Reni, a Laís, a Núbia demonstraram interesse aqui que querem receber o teste, certo? Então, okay. Final da live eu explico como é que vai ser esse presente, ok? Bom, em cima disso aí que você está falando, né, desses pensamentos seus, a gente gostaria de falar também o seguinte, que precisa ter tipo um treinamento constante, tanto dessa parte comportamental, como da parte técnica também. Que antes treinava muita parte técnica. Na minha época, né, a gente treinava, meus treinamentos eram todos técnicos. Então eu trabalhei nessa área de informática, eu fiz, sei lá, 100 treinamentos, todos técnicos, nenhum da área comportamental. E agora, né, existe essa demanda. Eu acho que até mais do que a parte técnica, essa parte comportamental é uma coisa que tanto o líder deve buscar capacitar a sua equipe, com a sua própria equipe, né, individualmente, cada membro deve buscar a capacitação nessa parte comportamental, porque é realmente o que faz diferença numa liderança eficaz, é essa parte comportamental. Até a Renata está aqui agora, a Renata é a minha próxima participante aí, ela vai falar sobre inteligência social, que eu acho que é um tema bem interessante, que dá sequência ao que a gente está conversando agora. A bola está com você, Jefferson. Bom, realmente não tenha dúvida. Quando eu até falei sobre técnicas, ela não só a parte de operação, mas a parte comportamental é fundamental, né? Porque se você não tiver isso desenvolvido, você vai ter problemas sérios de relacionamento, né? Isso é fundamental. Então, como eu falei, o tipo de problema que nós estamos tendo hoje são cada vez mais complexos, as pessoas estão mais complexas, né? Porque as famílias estão mais complexas, né? Se a gente pensar bem, na liderança do passado, você tinha, os filhos ainda moravam com os pais, né? Tinha uma educação dos pais, avós até, né? Hoje você já vem com uma nova geração que talvez não está nem morando mais com pais, nem sabe quem são os avós, nem sabe quem são os pais. Talvez você vai ter que estar dando essa orientação, trabalhando esse momento dentro da própria empresa. A empresa está fazendo esse papel muitas vezes. Então, você como líder aí, se você não tiver isso desenvolvido nessa parte comportamental, você vai ter problemas sérios de relacionamento porque você tem N problemas de pessoas que trazem uma série de questões, né? Então nós estamos lidando com um novo patamar. Como eu falei, a partir de agora ainda vai ficar mais complexo.
né? Não basta só ter questão operacional, intelectual, comportamental, mas tem que ter o espiritual, né? Como é que você vai lidar com a nova geração com tantos problemas de ordem psicológica, emocional, né? E esse é o desafio. Então, se eu não sei lidar nem com a questão comportamental, como é que eu vou lidar agora com esse novo patamar que está aparecendo? Já vinha aparecendo, né? Isso não é de agora. Nós estamos com situações complexas aí de como liderar. Estou dizendo agora com esse desafio grande que nós estamos vivenciando agora. Com certeza vai trazer uma série de consequências aí emocionais, já está trazendo, né? Ela vai trazer esse grupo para como fazer esse grupo produzir, né? Como é que você vai liderar essa nova questão, né? Então, é fundamental que você tenha, desenvolva, né, nesses aspectos todos, o seu posicionamento aí para saber lidar com esses desafios que estão aí presentes, que virão. Bom, deixa eu dar um exemplo meu particular. Em 1987, comecei a trabalhar como programador de computador. Em junho de 1988, eu fui trabalhar numa empresa. Eu ganhava na época 10 salários mínimos, né? Que era $50, né? Na época lá, menos $50. Então, consegui obter um sucesso profissional legal. Só que eu trabalhei 25 anos numa baia. Lembra que antigamente essa área de informática era tudo preparada por baia? Sim. Não sei se você lembra. Então você pensa, baia vem daquele negócio lá de cavalo, né? Você pensa bem que você trabalhava 25 anos isolado de todo mundo. Onde era o quê? O que se desejava era desempenho técnico. Ou seja, o que eu tinha que fazer? Desenvolver sistemas. Desenvolver os sistemas e manter os sistemas rodando. Desenvolver o sistema e manter o sistema rodando. Então, de repente, eu saio desse universo de TI e vou fazer uma faculdade de administração. Em 2000, eu entrei na faculdade de administração, e a faculdade de administração é da área de humanas. Aí eu começo a descobrir que essa parte comportamental é muito importante. E isso vem evoluindo nessa direção agora. E aí você pega a própria área de TI hoje, uma das ferramentas que se usa para gerenciar o desenvolvimento de software é um negócio chamado Scrum, né? E no Scrum a interação humana é muito importante, né? Não se trabalha mais em forma de ilha, em forma de baia. Se trabalha com interação. A equipe produz, não é a pessoa que produz, é a equipe que produz, né? Então, a gente tem que entender que nesses... Aí vem a liderança 4.0 também, uma série de coisas aí agora, né? A gente tem que entender que, assim, o desafio, por exemplo, para mim, eu sou dominante analítico. Trabalhei muito com TI durante muitos anos, ou seja, o desafio não é pequeno, o desafio é grande. Com certeza. Isso que é a necessidade cada dia de você evoluir, estudar, se atualizar, participar de cursos, de fóruns, ouvir outras pessoas, interagir, porque a complexidade é muito grande. As mudanças de ambiente, de tecnologia, de pandemia, vamos dizer, acho que nós estamos vivenciando isso. Então, quer dizer, como ser um líder nesse momento, né? Como você trabalhar até o emocional da pessoa. Então, como você falou, às vezes você está ali, o disco vem justamente para te ajudar nisso, né? Que te mostra ali as suas características, seu perfil, e aonde que você precisa trabalhar, né? Então você tem lá o tipo de atributo ali que você desenvolve bem, mas o outro você precisa aprender, precisa buscar, né, preencher essa situação para te dar poder, para te dar capacidade de como lidar com todas essas situações que se apresentam.
Jefferson, temos mais uns 2 minutinhos aí. Acabei de botar aqui a orientação, né? Quem quiser receber aí o teste DISC gratuitamente, é só mandar a solicitação para o meu zap, que está aí na tela, né? E aí eu vou mandar o link para o zap da pessoa. Eu gostaria dos seus agradecimentos finais aí, ou a sua mensagem final. Fique à vontade. Bom, agradeço aí, Solimar, pelo convite, né? De falar de um tema tão importante, né, tão fundamental aí na relação empresarial, onde que se tem uma preocupação enorme com esse tema, né, porque, como eu falei, um líder que não tem esteja preparado, ele vai ser um desastre aí para a própria sua vida, a vida das pessoas com quem ele trabalha, e para a empresa e para a organização, para a sociedade, né? Nós estamos falando só de líder empresarial, mas líder de um modo geral, né? Ainda tem o seu lugar, mas esse líder cada vez mais tem que estar habilitado e preparado para os desafios que se apresentam. Então, agradeço pela atenção, as pessoas também que participaram. Obrigado pela paciência também. Gente, eu quero agradecer muito ao Jefferson, que esteve aqui com a gente, né, compartilhando seus conhecimentos, muito sábios, um cara muito tranquilo, uma voz mansa, suave, um cara ponderado, muito experiente. Muito obrigado, Jefferson, pelo seu tempo, pela sua atenção, pelos seus conhecimentos. Obrigado a cada um de vocês que estiveram aqui com a gente na live. Tá? Muito obrigado mesmo. E quem tiver interesse aí de receber o teste DISC gratuitamente, é só mandar um WhatsApp para mim, 28999820500, que eu mando um link para vocês. Jefferson, então um tchauzinho final aí para a galera. Vamos mandar aí um... Tchau, gente. Tchauzinho aí, galera. Um abraço para todos vocês. Tá bom. Fique com Deus. Muito obrigado, Jefferson. Gratidão aí. Ok, obrigado. Tchau.